E aí, pessoal, beleza? Então, tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mas antes vou falar um pouquinho do curso de inglês para concurso público, né? Mais específico para professores de inglês. Então, lembrando que o curso já começou dia 8 agora de março, tá? Isso as aulas do mês de março, né? A gente já teve 2 aulas em fevereiro, mas quem quiser adquirir a gravação dessas aulas e o material, eu posso disponibilizar, tá? É um curso que a gente está fazendo por mês, vai até mais ou menos agosto, eu estou planejando, porque eu quero trabalhar assim todos os tópicos que eu costumo ver nas provas aqui que eu analiso, que eu resolvo aqui com vocês. Dia 8, então, a gente começou as aulas de março, mas eu posso disponibilizar essa gravação e os materiais para quem quiser. Quem não quiser fazer todas as aulas pode ter a opção de fazer só 2 aulas, ou as 2 primeiras ou as 2 últimas. Quem quiser fazer as 4 aulas, fica R$ 90, tá? O que vocês têm direito? A partir do momento que vocês resolvem qual vocês querem fazer, eu coloco vocês no grupo de março, no grupo do WhatsApp, vocês vão ter o link de acesso à aula ao vivo, que é toda quarta-feira às 8 da noite. Essa aula tem a duração mais ou menos de 1 hora e meia. Vocês têm direito ao material em PDF, que também eu disponibilizo um tempo antes no grupo, para que vocês possam imprimir, dar uma olhadinha. De repente, tem gente que gosta de resolver as atividades antes da aula, né? E no dia seguinte eu disponibilizo a gravação. Todas as aulas são gravadas, tá? Porque nem todo mundo consegue assistir a aula ao vivo, né? Então, é isso que vocês têm direito nessas aulas. Então, se você vai fazer um concurso público, está estudando inglês, pense com carinho em entrar nessa turma, é uma turma bem legal, o curso tá bem bom, gente. Eu tô tentando fazer umas aulas bem completas, tá? Trabalhando tudo que é tópico e assunto, vocabulário, gramática, interpretação de texto, enfim. A gente já trabalhou algumas linking words, tá? Procuro fazer uma aula diversificada para não ficar uma coisa assim pesada, trabalhar só um assunto, ou só um tópico, ou só uma habilidade numa aula, para não ficar muito cansativa. E vocês podem participar das aulas, tá? Não é uma aula que você só escuta, você pode questionar, você pode tirar dúvida, você pode perguntar, você pode dar sugestão. É uma aula bem dinâmica, bem participativa. Então, você tem aqui as opções. Se tiver alguma coisa que você queira perguntar, é só me chamar no meu WhatsApp, que vai estar ali na descrição, tá? Não vou me estender muito aqui, porque senão eu sei que fica chato, ninguém fica escutando e passa o vídeo já para chegar na resolução da prova, né? Mas enfim, pense com carinho, qualquer coisa me chama se tiver alguma dúvida, tá? E as questões, a gente resolve questões de concurso também, tá? De todas as bancas, não tem banca específica, pessoal. Porque a partir do momento que você conhece o conteúdo de inglês, você resolve questão de qualquer banca. É isso que o pessoal não entende, tá? Em inglês, você não estuda para uma banca específica, você estuda conteúdo. A partir do momento que você sabe voz passiva, você resolve qualquer questão de voz passiva de qualquer banca, tá? Então, por favor, mudem essa linha de pensamento. Você não estuda inglês para uma banca, você estuda inglês para qualquer concurso, tá? O inglês é o mesmo, não vai mudar. E as bancas não têm maneiras diferentes de pedir conteúdo, elas pedem tudo da mesma forma. E eu estou provando isso para vocês no curso que eu estou dando para o pessoal. A gente vê as questões são sempre as mesmas, elas são elaboradas da mesma maneira. As bancas mudam, mas as questões não. Então, por favor, mudem a mentalidade de vocês. Vocês têm que aprender inglês. Vocês têm que saber o conteúdo, vocês têm que entender como as questões são formuladas e não estudar para uma banca, tá? E é isso que eu estou mostrando no curso. Se você ainda duvida, vem fazer o curso comigo, que daí eu vou te convencer, beleza? Então vamos lá. Eu tenho uma prova aqui que foi mandada por um inscrito do canal, tá? Um inscrito muito querido do meu canal, que me acompanha já há um bom tempo, né, Matheus? Inclusive, ele está participando do curso. E é uma prova da banca IAN. Dizem que é uma banca muito parecida com a IBAN. Eu não tinha visto nenhuma prova ainda dessa banca, tá? E vai ter um concurso agora dessa banca em abril, né? No Rio de Janeiro. Então, ele pediu que eu fizesse a resolução, a análise dessa prova no canal, tá? Tava lá na fila, então chegou a hora de fazer essa resolução. Na verdade, ele me mandou 2 provas, tá? Essa é de Mangaratiba e a outra é de Nilópolis. Só que a visualização dessas provas está bem complicada, porque assim, essa banca não disponibiliza as provas na internet, assim como a IBAN também não disponibiliza, né?
Então, assim, é um que tirou foto e mandou para outro, que postou num grupo, que escaneou, que... Então, as provas estão muito ruins de visualização. Mas é o que a gente tem, é o material que a gente tem, né? Então, vamos se esforçar um pouquinho e vamos estudar pelo que a gente tem. Cada um usa as armas que tem, né? Então, essa prova aqui é de Mangaratiba, tá? Quem quiser a prova, eu tenho ela em PDF, só me chamar no WhatsApp que eu mando ela, tá? Então, essa daqui é Mangaratiba de 2021, é uma prova bem recente, tá? Aqui é a prova de inglês. Então, nós temos aqui um pedaço do poema The Raven, do Edgar Allan Poe, e depois nós temos as questões sobre esse poema. Então, se vocês quiserem depois dar um print aqui na tela, eu não sei se vai adiantar muita coisa, né? Deixa eu ver se eu diminuir um pouquinho aqui, se fica um pouquinho melhor a visualização. Aqui, parece que melhora um pouquinho, né? Vamos tentar. Não muita coisa, mas... Então, nós temos um poema aqui. Deep into the darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortals ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word Lenore. That this I whispered, and an echo, não sei o que está escrito aqui, murmured back, murmurou de volta, acho que é, né? The word Lenore, merely this and nothing more. Bom, é o poema de Raven, se alguém quiser procurar, né, depois. Não sei também se tem necessidade para responder. Vamos ver. The verb tense of the sentence, this I whispered is. Bom, para você saber o verbo, o tempo verbal da frase, você tem que olhar o verbo está com ED, né? ED a gente sabe que é simple past. A prova está respondida, tá? Mas isso não quer dizer que de repente a gente não pode discordar de uma resposta, tá? Então aqui realmente é simple past. 27. Which textual genre does the above excerpt belong to? Então, que gênero textual o texto ou excerto acima pertence? Bom, isso a gente sabe que é um poema, também está correto. Choose the alternative that presents a feeling clearly expressed in the text. Bom, aqui eu tenho que conhecer as 4 palavras, né? Então, eu tenho revenge, que é vingança. Aqui eu tenho hatred, que é ódio, tá? Vou escrever aqui porque não dá para ver bem, né? Ódio. Joy. Joy, na verdade, não é divertido. Joy é alegria, tá? Alegria. E dread é temor, medo, tá? Dread. Então, a resposta é dread por causa que aqui tem um verbo, ó, mostrando isso, ó. Fearing, temendo, tá? Então, long I stood there. Eu fiquei muito tempo lá. Wondering, pensando, fearing, temendo, né, com medo, então ele demonstra temor, tá certo? Então, letra D. 29. Aqui tá um pouquinho melhor a visualização, né? Diminuir um pouquinho, ver se melhora mais ainda. Diminuir, não aumentar, né, Silvia? Vamos continuar assim, não adianta. Consider the text and the following assertives. The word whispered could be translated as sussurrou. Sim. The word merely can be a verb. Não, merely é um advérbio, né? Meramente. The word peering. Bom, a 2 está errada, né? Então, a gente elimina essa e elimina essa. Peering could be replaced by expedite. Peering é observando, espiando. Expedite, não, expedir, não, expedite, não.
Peering é espiando. Primeiro que aqui está com ing, aqui já teria que estar com ing. Então, é a 1. Aham. Até deixa eu ver aqui, peraí, que agora eu não posso ficar na dúvida, eu tenho que olhar. Expedite. Acelerar. Acelerar. Então, não é. Porque peering é espiar. Então, não é sinônimo. Então, não poderia ser a 3 também. Então, letra C. Put the words in the right order in the sentence and choose the correct alternative. Aqui eu tenho que ordenar as palavras. Bom, a primeira é uma pergunta. Então, ou vai começar com uma question word ou com um auxiliar. Não tenho question word, então vou ter que buscar um auxiliar. Eu tenho um yet, tenho um has e tenho um ed. Então, é um present perfect, né? Has the train arrived at the station yet? Has the train arrived at the station yet? Só tem essa que começa assim, né? Has the train arrived at the station yet? Mary has been gone since yesterday. Mary has been gone, tá certo. Present perfect, né, gente? Tanto a pergunta como a frase afirmativa, os dois no present perfect. Eu tenho que saber que o yet é um advérbio de tempo que sempre vai no final de frase, quando ele está com present perfect, né? Eu tenho que saber que o auxiliar sempre vai estar na frente do sujeito numa pergunta. Como eu não tenho question word, eu vou começar a pergunta com o auxiliar, has. No caso aqui, o meu sujeito é the train. Depois eu vou ter o verbo, que no caso está no particípio passado. Então, has the train arrived? Aonde que o trem chega? At the station. E o yet por último. Depois, para a afirmativa, eu vou ter sujeito, Mary. Tenho present perfect, has been. Daí eu vou ter o gone, porque aqui eu tenho uma passiva, né? Has been gone. Desde quando? Since yesterday. Change the direct speech into reported speech and choose the correct alternative. Bom, aqui eu tenho duas frases para passar pro reported speech. Então, eu tenho que observar primeiro os tempos verbais, né? He works at an advertising agency. He works. Então, qualquer pessoa que tenha contado isso vai dizer he worked. Simple present, eu passo para simple past. E aqui, simple past, eu passo para past perfect. Então, we had gone. Primeira coisa, eu tenho que buscar isso daqui. He is worked, não. He worked, he works, não. Então, a letra A eu já eliminei, a letra C eu já eliminei, e a letra D eu já eliminei. Então, had gone, work, é a letra B. Tá? Primeira coisa, eu vou observar os verbos. Se eu achar duas alternativas que têm os verbos da mesma forma, daí eu vou analisar outros quesitos. Eu vou olhar sujeito, se está trocado, eu vou olhar advérbios de tempo, tipo yesterday, né? Pronomes possessivos, daí eu vou começar a reparar em outras coisas. Mas se eu tenho só uma alternativa, que eu tenho os verbos com os tempos corretos, então eu nem preciso analisar as outras, né? Por isso que eu digo, gente, vocês não têm que se preocupar com a banca. Lembrem que eu falo sempre na parte de inglês, tá? As outras matérias eu não sei como funcionam, tá? Mas todas as provas que eu já analisei, as questões são formuladas da mesma maneira. Se é discurso direto e indireto, eles sempre pedem da mesma maneira. É passar para o discurso indireto, não tem o que fazer. Voz passiva é reconhecer se a frase, qual a frase que está na voz passiva. É sempre a mesma pergunta. Frases condicionais. Qual é o condicional da frase? Qual está no terceiro condicional? É sempre o mesmo jeito de perguntar. Você não precisa se preocupar. Eu vou fazer a prova de inglês da FGV, então eu tenho que me preparar em inglês para a FGV. O inglês é sempre o mesmo. Eles pedem sempre da mesma forma, independente da banca. A única banca até hoje que eu vi que é diferente, que de repente você precise dar uma atenção especial, é a Sebrasp, porque ela faz aquela questão de certo ou errado.
tá? Então, ali você precisa ter um pouquinho mais de atenção, mas isso não quer dizer que a matéria mude, tá? Os assuntos são os mesmos. Então, não tem estudar especificamente, por isso que eu não faço um curso específico para uma banca, porque não precisa. Você estudando para uma, você estuda para praticamente todas. 32. Essa questão 7 que eu não entendi. In which alternative the gerund of the verb is incorrectly used? Isso daqui gerou uma discussão ontem no grupo, essa questão do gerúndio, né? A gente põe essa ideia do ING é gerúndio. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. O ING tem algumas funções no inglês. Uma delas é o gerúndio, mas é só uma delas, tá? Despite studying, depois tá certo, despite eu tenho que usar ING. Keeps laughing também tá certo. I waited for him leave to buy a drink, né? The sun is setting. Realmente essa daqui não tem por que ter esse ING ali. The adjective incorrectly. Está usando o adjetivo incorretamente. The pillow I bought is the lightest on the market. Florida is the hottest. My mother is shorter than you. Realmente essa daqui. My teacher is nicer than you can imagine. Tá certo. Consider the sentence below. If it's sunny today, I'll go to the beach. This sentence with the first conditional. This is a sentence with the first conditional that. O que o first conditional expressa? Uma possibilidade certa no futuro. É óbvio, tá? O first conditional é uma possibilidade no futuro, por isso que ele tem o will, né? Mas não é uma coisa que certamente vai acontecer. É a possibilidade de alguma coisa acontecer. Se fizer sol, se estiver ensolarado. Hoje eu irei à praia, tá? É possibilidade. Não é certa, não é sempre e não é no passado. Question words. What do you think you're doing? O que você acha que você está fazendo? Tá certo? Why don't you use a broom? Por que você não usa uma vassoura? How long will you take this? All life? Quanto tempo você vai levar? A vida toda? Very good. What, why, how long? É complicado você analisar uma prova que já está respondida aqui, né? Se ela vem em branco, fica mais fácil da gente analisar, né? Mas realmente aqui teria que ser, são essas alternativas. Por quê? Porque geralmente o which, você dá opções para a pessoa escolher. Which do you prefer, soccer or basketball? Você dá opções. O what, não. O what você não dá opções, tá? Então, por isso que não pode ser o which ali, tá? Choose the alternative that presents a sentence in the passive voice. Eu falei, é sempre a mesma pergunta. Qual que está na passiva? O que é a passiva? Passiva é o verbo to be, em qualquer tempo verbal, mais um outro verbo na terceira coluna, que é o particípio passado, né? Então, eu tenho que achar o verbo to be e terceira coluna, tá aqui na primeira. Aqui eu tenho o verbo to be, mas tem ing. Aqui eu nem tenho o verbo to be. E aqui também eu não tenho o verbo to be. Só pode ser essa. Entendeu? Relacione a coluna 1 com a coluna 2. Pronome reflexivo. 1. Itself. Reflexivo sempre vai acabar ou em self ou em selves, né? Relative pronoun. That, who, which, that. Aqui. Oblíquo. Me, mim, comigo. Me, you, it, him, her, you, us, them. 2, 3, 1. Aqui. Letra D. A prova já está rabiscada e eu rabisco mais ainda, né? Não sei como é que vocês vão entender isso daqui. 38. In which sentence is the genitive used incorrectly? O apóstrofo S está usado errado, né? The children's books, está certo, porque children não acaba em S, então eu tenho que colocar o apóstrofo S. The Smith's house. Plural terminado em S, só coloco o apóstrofo, tá certo. Deixa eu ver se realmente é saber. Mary's and Susan's bags are... É uma mala separada de cada uma, tá certo.
Aqui eu não consegui, aqui parece que tem um I aqui, né? I, brothers-in-law? Ou é my brothers-in-law? Não consegui entender isso daqui. Acho que teria que ser brother-in-laws, né? Aqui, né? No law deveria ser, né? 39. Complete the sentence below and choose the correct alternative. Modais, né? I'm a little lost. Could you help me find that address? Faz sentido. This is the Empire State Building. You must go up to the top if you must if you want. Não, you can if you want. Você pode subir até a cobertura se você quiser, né? Não é que você deve se você quiser, você pode se você quiser. People will not interrupt others. Will not. Modal. People shouldn't. Pessoas não deveriam interromper os outros enquanto eles estão falando. Could, can, shouldn't. Could, can, shouldn't. Letra D. Não, letra C. Sorry. Letra C. Consider the sentence below. If she told me that I was wrong, I could help her. Tá certo. If he read the newspaper carefully, he would understand. Tá certo. If I was you, I wouldn't buy that house. Tive que pausar para pegar uma encomenda que chegou. Vocês devem ter escutado a buzina do cara, né? Justo agora no finalzinho, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, if she told me what was wrong, I could help her. Tá certo. Passado condicional, isso é o second conditional. If he read the newspaper carefully, he would understand the situation. Simple past conditional. Second. If I was you, I wouldn't buy. Simple past conditional. Second conditional. Apesar de que aqui ficaria melhor were, né? Mas tudo bem, os dois são aceitos. As três estão corretas. B. E aqui fechou a nossa prova. Eu sei que essa prova tá bem ruim de visualizar, gente, tá? Mas eu achei que é válido fazer assim mesmo. Essa daqui, então, foi a de Mangaratiba. Tem a de Nilópolis também, tá? Mas a de Nilópolis tá um pouquinho pior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui essa página tá boa, mas essa do texto aqui, ó, apesar de que não tá tão ruim, aqui, essa primeira parte do texto tá ruim. Mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço a de Nilópolis também, tá? Então, nós temos mais essa prova aqui para fazer a análise, que também é da IAN, que vai ter a prova agora, vai ter o concurso em abril, tá? Essa daqui também tá na fila para ser feita. Então, se vocês quiserem, eu faço ainda hoje esse vídeo para vocês, tá bom? Obrigada para quem ficou até aqui comigo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, deixar crítica, elogio, o que vocês quiserem. E não se esqueçam também que tem o curso, então, de inglês aí para quem vai fazer concurso público, o curso específico, principalmente para quem é professor de inglês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, então, thank you very much and see you. Bye bye.